Oi pessoal, hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre a relação da menopausa e do risco de desenvolvimento de câncer. Eu vou te explicar mais ou menos por que existe essa relação da mulher que entra em menopausa com maiores chances de desenvolver câncer, principalmente câncer de mama. Primeiro, deixa eu te contextualizar um pouco. Menopausa. Menopausa é uma alteração hormonal que normalmente acomete as mulheres a partir dos 45 anos de idade. Essa redução que tem na parte hormonal da mulher normalmente se dá pela baixa ou nenhuma produção de estrogênio via ovários. Então a mulher deixa de produzir estrogênio via ovários, mais ou menos a partir desses 45, 50 anos ela costuma surgir. Os principais sintomas que acometem essas mulheres que entram em menopausa são o ganho de peso, a resistência à insulina, alguns quadros de dislipidemia, ansiedade, calor, estresse, irritabilidade, aumento no consumo, de um modo geral, no consumo alimentar, entre outros variados sintomas. Eles costumam mudar bastante dependendo do tipo da mulher e como ela é fisiologicamente. Bom, e por que a menopausa é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama? Porque a gente tem muito estrogênio circulante no nosso organismo quando a gente entra em menopausa. Deixa eu te explicar por que isso acontece. Uma mulher eutrófica em pré-menopausa, ela tem uma produção hormonal adequada via ovário e tudo funciona plenamente no seu organismo. Quando a mulher começa a entrar em menopausa, normalmente ocorre um ganho de peso. Esse ganho de peso normalmente é associado ao ganho de uma gordura abdominal. Já se sabe-se na literatura que essa gordura abdominal ela tem um poder de converter estrogênio circulante. Então, aquele estrogênio que está livre, quanto mais estrogênio livre a mulher vai tendo por causa da produção, mais a gordura abdominal dela acaba convertendo esse estrogênio em estrogênio ativo. A gente diz que a gente começa a ter uma produção periférica de estrogênio. E por que isso é um problema quando a gente fala do câncer de mama? Porque além desse aumento de estrogênio, uma redução da testosterona, a maioria, mais de 70% dos cânceres de mama são hormônio dependentes. O que isso significa? Que a maioria deles tem receptores nas suas células para hormônios, então principalmente estrogênio. Então, aquela mulher que entra na menopausa, aumenta demais a produção do estrogênio dela via periférica, aquela região abdominal, ela tem essa predisposição genética para o desenvolvimento de câncer, ela provavelmente vai vir ao longo de sua vida, corre o risco, de desenvolver câncer de mama, porque ela tem todos os fatores de riscos agrupados que a gente chama. Mas o que a gente pode fazer para cuidar da saúde dessa mulher, principalmente está entrando em menopausa, e diminuir, reduzir essas chances de desenvolvimento de câncer? Primeiramente, ela tem que cuidar da microbiota intestinal dela, então as bactérias que estão dentro do intestino dela e auxiliam na digestão precisam ser bactérias boas. Sabe que no nosso organismo, a nossa microbiota ela tem bactérias boas e bactérias ruins. E isso é ok, a gente precisa desse equilíbrio para manter uma homeostase no nosso intestino. Mas o que acontece quando a gente tem uma microbiota desregulada? A gente acaba tendo muitas bactérias patogênicas e a gente perde essas nossas bactérias boas. E também essas bactérias patogênicas, elas têm essa possibilidade de converter também esse estrogênio. Então, seria mais uma via de produção, de liberação de estrogênio para essa mulher que já está em grande produção. Então, cuidar da microbiota intestinal é muito importante. A gente precisa também cuidar da alimentação dela, então ela precisa ter um controle, um acompanhamento nutricional melhor para manter esse peso adequado, para consumir alimentos mais importantes como fibras, alimentos com compostos bioativos, e também é super importante que ela pratique atividade física, porque também a gente reduz essa resistência à insulina, a gente melhora esse perfil dislipidêmico e melhora também a questão do ganho de peso. Eu acho que essas foram as principais questões com relação à menopausa e o risco de desenvolver câncer de mama. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário, tá bom? Tchau, tchau!